Fala galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo na paz? O assunto de hoje é um pouco polêmico, mas calma que vocês já vão saber o porquê. Eu vou começar falando do século I depois de Cristo. Após a morte de Jesus Cristo, era a missão dos apóstolos converter as pessoas ao cristianismo. Inicialmente, eles estavam focados só nos judeus, que era um povo que vivia lá em torno de Israel, Jerusalém, né? Só que os próprios judeus, né, que viviam nas sinagogas, que era a igreja da época, não acreditavam que Jesus Cristo era o Messias prometido. Enquanto os apóstolos estavam levando uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, ajudando os necessitados e até fazendo curas com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Os fariseus, eles estavam contra esse movimento, porque para eles aquilo era uma blasfêmia, aquilo era errado. Eles só queriam ler o Antigo Testamento, as leis de Moisés, e não aprofundar na espiritualidade. A mensagem que Jesus nos trouxe foi uma mensagem de espiritualidade. E lá nas sinagogas da época, eles não aceitavam. Eles faziam os rituais de modo externo, mas o pensamento, a mente, estavam sujos. Então, os apóstolos no século I, eles conseguiram converter muitas pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, que eles ajudavam e ao mesmo tempo levavam essa mensagem. Então eles levavam a esperança para essas pessoas, do reino de Deus, quando ele fala, meu reino não é deste mundo, né? Ele não está falando de um paraíso, mas existem outros mundos além do planeta Terra. A gente está aqui apenas vivendo uma experiência corpórea, como eu já disse em outros vídeos. Isso é um fato, mas eu não vou entrar nesse assunto. Então eles tiveram muita represália e foram perseguidos. Mas qual era a principal mensagem que os apóstolos do século I queriam passar? Era a evolução espiritual. E o que está acontecendo nas igrejas hoje em dia? Estou falando de todas, tá? Católica, evangélica. No próprio centro espírita acontece isso. Que são rituais externos. As pessoas vão, cantam músicas ou fazem as orações, mas no fundo, a sua mente está cheia de maus pensamentos. Jesus não fundou nenhuma igreja. Jesus não fundou nenhuma religião. Não adianta você ir na igreja e não estender a mão para um irmão necessitado que está na rua. Não adianta você ir no seu culto e chegar em casa e brigar com seus familiares. Não adianta. Você está fazendo o quê? Rituais externos. Que foi isso que foi combatido. Isso que foi combatido no século I. Por isso que eu falei que esse seria um assunto polêmico. Porque a evolução espiritual, a evolução do ser humano, a evolução do próprio planeta está ficando em segundo plano. O tanto que os apóstolos sofreram no século I. Em Roma, depois eles foram levar a palavra para os outros lugares, principalmente o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, ou seja, as pessoas que não eram os judeus. Graças a Paulo que nós conhecemos Jesus, porque se não fosse por Paulo, talvez Jesus não tinha chegado até nós, porque foi ele que disseminou por toda a região, chegando à Europa, não só na Ásia, mas chegando à Europa, foi graças a ele. Graças a ele que levou a palavra. Logo ele, que era um perseguidor dos cristãos, foi convertido. É o convertido de Damasco. Bom, então o tanto que os cristãos sofreram em Roma, eles eram colocados, eles eram presos, torturados, e jogavam azeite quente neles. Colocavam coisa no meio da alma, todo tipo de tortura eles sofreram, açoite. Eles eram levados, tinha um lugar que era um grande circo, eles eram levados lá, soltavam ele, as pessoas torturavam,
jogava com os animais, algumas pessoas iam correndo atrás dele, caçar, matar. Não, estupros. Foram atrocidades que os cristãos sofreram para levar a palavra de Deus, que hoje, essa palavra do século I que eles levaram, que parece que hoje ficou perdida. Ficou perdida. As igrejas não estão transmitindo o que os apóstolos queriam transmitir no século I. O amor de Cristo, o amor ao próximo, o amor até ao inimigo. Não adianta você ir no seu culto, na sua igreja, e depois, na hora que sair, ser racista, ser homofóbico. Não adianta. Eu acho que o que tem que mudar não é o mundo por fora, é o mundo por dentro. São as pessoas por dentro. Era isso que Jesus pregava. Quando eu frequentava a missa, eu vi uma cena uma vez que fez eu refletir muito. O padre estava passando com uma cruz grande, tem um nome essa cruz, e uma senhora que estava lá no fundo, ela queria tocar nessa cruz, porque ele estava passando e as pessoas estavam tocando. E ela queria tocar. E ela levantou correndo, e ela não estava conseguindo, estava forçando para as pessoas saírem da frente dela, meio cambaleando, para tocar nessa cruz. Como se Jesus estivesse dentro dessa cruz. Então eu fiquei pensando, ela não precisava tocar, bastava no seu coração, na sua mente, ela invocar o poder espiritual de Jesus. Então é isso que eu falo, que eu cito como rituais externos. A gente não precisa desses rituais externos. Então, era esse recado que eu queria deixar. Eu não sei, parece que eu não falei tudo que eu queria falar, mas talvez algumas pessoas não vão me entender, né? Mas era esse recado que eu queria deixar. Fiquem em paz. Amém.